Cristino já está de volta aqui no nosso estúdio e agora para falar de futebol, para nos atualizarmos sobre o fim de semana. O que aconteceu aí nessa rodada, hein, André? Não foi nada bom para os times mineiros na Série B não, viu, Ciro? Começando com o Cruzeiro jogava em casa contra o Confiança. Durante toda a semana foi falado que era o jogo para o Cruzeiro ganhar confiança na competição, mas isso não aconteceu. O Confiança venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2-1, chegou a abrir 2-0 e aí o primeiro tempo foi muito ruim do Cruzeiro. O Filipão foi a primeira derrota dele à frente do Cruzeiro desde que ele retornou ao clube. E o Cruzeiro que não perdia há 9 jogos. Com o Filipão eram 7 jogos de invencibilidade. Agora são 4 vitórias, 3 empates e veio essa primeira derrota para o Cruzeiro. E aí a situação de classificação ficou bem complicada. Primeiro que a meta do Filipão, que é não cair para a Série C, isso está sob controle. Hoje o Cruzeiro tem 7 pontos de vantagens para o Náutico, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Agora pensando no acesso para a primeira divisão, faltam 14 rodadas até o final do campeonato. O Cruzeiro precisaria de mais 34 pontos para chegar aos 62, que é aquela nota de corte aí para subir. Para isso, o Cruzeiro teria que vencer 11 jogos, empatar 1 e perder apenas 2, o que é bem complicado de acontecer, até porque na próxima rodada já tem clássico. América e Cruzeiro vão jogar na quarta-feira, 9h30 da noite no Independência. O América também vem revoltado, empatou com o Oeste fora de casa em 1-1 nessa rodada. O Lisca reclamou muito da arbitragem, tem sido uma reclamação frequente do Lisca com relação à arbitragem, inclusive ele contra o Cuiabá e contra a Ponte Preta. Foram erros que acabaram impedindo a vitória do América, ele só empatou nessas 2 partidas, ficou com 4 pontos a menos. Se tivesse esses 4 pontos, hoje o América seria o líder da Série B, já que ele está com 3 pontos a menos do que a Chapecoense. Além desses jogos, o torcedor pode falar, mas o Lisca só reclama quando perde ou quando empata. Não, quando ganhou do Juventude por 2-1, o Lisca reclamou de um gol que foi mal anulado. Então, o Lisca vem reclamando, vem brigando bastante com relação à arbitragem. O certo é que o América hoje é o segundo colocado, tem 3 pontos a menos do que a Chapecoense, são 44 pontos, a Chapecoense tem 47. E aí, na quarta-feira, nós vamos ter um encontro novamente dessas 2 equipes. No primeiro turno, o América levou a melhor, venceu por 2-0. Agora, o Cruzeiro está um pouquinho melhor do que quando jogou no primeiro turno, só que o América vem muito bem, vem embalado, então tem tudo para ser um jogo melhor do que no primeiro turno, mas a tendência é que o América ainda tenha uma certa superioridade. Agora o América vacilou, não só no futebol masculino, mas no feminino também. Como que foi o jogo? Pois é, o América foi jogar contra o Tiradentes do Piauí pelas 8ª de final do Campeonato Brasileiro A2. O primeiro jogo, na semana passada, o América venceu fora de casa por 1-0. Então era só empatar. Parecia fácil a tarefa, mas o América perdeu por 2-0 em casa no Sesc Venda Nova. Com esse resultado, o América foi eliminado, está fora da competição. No ano passado, o América chegou até as quartas de final da competição. Por pouco não subiu para a Série A1, né, a elite do futebol feminino. Esse ano também ficou pelo caminho. Então, no ano que vem, a gente terá apenas o Cruzeiro na elite do futebol feminino brasileiro. E na sexta-feira houve um amistoso da seleção feminina, né? Já que a gente está falando de futebol feminino. O Brasil jogou contra o Equador em São Paulo e venceu por 6-0 a equipe do Equador. E aí vai ter um novo jogo amanhã. As 2 equipes voltam a se enfrentar no Morumbi, lá em São Paulo. É uma preparação, a Pia Sanhag tem feito testes preparando a seleção feminina, porque ano que vem tem Olimpíada lá no Japão e o Brasil vai chegar mais forte nessa competição. A gente não falou do Atlético, é porque o Atlético... Não jogou fim de semana, Não jogou final de semana, né? O Atlético teve o jogo dele antecipado para quarta-feira, venceu o Botafogo e agora só joga no domingo. Vai pegar o Internacional domingo, 6h15 da noite, no Mineirão. E agora o Atlético já tem praticamente todos os jogadores, a comissão técnica, todos que estavam afastados por conta da Covid já estão de volta. Seguem fora apenas os goleiros Everson e Rafael e o meia Jair. O restante todo voltou. E ontem, 2 jogadores do Atlético se envolveram em polêmica. Nossa, você chegou a ver os vídeos? Vi os vídeos, bem polêmica e grande por aí. Pois é, tinha o Marrone e o Borreiro. Eles foram vistos por torcedores em uma casa noturna, em uma festa lá em Contagem. E aí alguns torcedores foram até lá cobrar os jogadores, pedir para que eles fossem para casa, porque tem que cuidar. O Atlético sofreu muito por conta da Covid nos últimos 2 jogos, empatou com o Ceará, venceu no sufoco o Botafogo e houve uma pressão muito grande. Aí o Marrone chegou a dizer que já pegou a Covid. Primeiro que isso não quer dizer que ele não possa
pegar de novo o Covid ou passar o vírus para outras pessoas. E segundo, que isso não justifica e o clube não confirmou que o Marrone já teve a Covid. É uma situação complicada e com certeza deve ter alguma retaliação interna por conta da postura dos dois jogadores. É verdade, a gente vai acompanhar tudo para você. André, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Olha só, gente, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em Minas Gerais, há 4.287 pessoas dispostas a adotar uma das 670 crianças e adolescentes que aguardam uma família. Mas nem todas conseguem, muito por causa do perfil que é imposto para aceitar, né, o novo membro aí de uma família. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio hoje o Dr. José Honório Rezende, juiz da Vara Civil da Infância e Juventude, para nos ajudar a entender, então, este quadro. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao HN. Obrigado. O que acontece? O que está acontecendo com essa situação? Por que essas famílias têm tanta dificuldade? Bom, na verdade, essa é uma questão histórica relacionada à adoção. Isso tem a ver com o interesse dos pretendentes à adoção. Quando o Estatuto surge, em 1990, ele vem dar uma redimensão jurídica à adoção, vem fortalecer a adoção, vem dar segurança jurídica a essa adoção, a esse sistema. Nós temos aí um percurso de 30 anos. Bem, inicialmente as famílias tinham o interesse de adotar crianças até 1 ano de idade. E por que assim? Segurança. A decisão de adotar é uma decisão que implica muita segurança por parte do pretendente. Com o tempo, isso foi ampliando, na medida em que as pessoas foram percebendo que não era tão necessário assim adotar uma criança com 1 ano de idade, dentro de uma ideia de que você pode criar alguém à sua imagem e perfeição. Isso não existe. Hoje nós temos um perfil um pouquinho melhor. As famílias já interessam com crianças até 3 anos de idade. Até 3 anos Até hoje. 3 anos de idade. Então, houve uma evolução a esse respeito, sabe? E, na verdade, assim, a legislação de adoção, por ela sofrer um olhar muito atento da sociedade, como esse destaque que você apresenta, né? Isso incomoda as pessoas. Não é? Por que nós temos um número tão grande de crianças acolhidas? Na verdade, quando comparamos com a quantidade de casal, não é quase que 15%, 20%, né, das crianças, levando em conta que são mais de 4 mil, como foi informado. Mas por que não acontece essa conexão? Isso tem a ver muito com esse interesse por perfil. E também tem um outro aspecto que é importante, é a situação jurídica das crianças e do adolescente. Que interfere também, né? Profundamente, porque além da segurança emocional, né, que a decisão de adotar implica, também precisa da segurança jurídica. Sim. Por quê? Isso não pode ter uma perspectiva de reversão. Esse talvez seja o maior drama para quem vai adotar. É para a vida, é uma família, né? Doutor, em relação ao aplicativo, o Tribunal de Justiça de Minas lançou um aplicativo para facilitar, com informações para as famílias, né? Sim. Como que funciona? Que aplicativo é esse? Bom, na verdade, o Adote, né, um aplicativo que veio, ele foi criado no Paraná. A ideia desse sistema é o seguinte, é dar visibilidade às crianças. As crianças que estão em condições de serem adotadas, existe meio que um dogma de que nós não podemos mostrar essas crianças porque nós iríamos violar direito à imagem dela, a uma condição, vamos dizer, jurídica que elas precisariam de uma proteção. Bem, isso foi uma evolução, como eu havia dito, não é? O olhar da sociedade ele vem mudando, porque se não for possível permitir que essas crianças tenham visibilidade, né, quem vai ter segurança para tomar uma decisão de adotar? No caso do processo de apadrinhamento, Sim. há diferenças? O processo é o mesmo de uma pessoa que quer adotar ou não? Não. O apadrinhamento ele tem uma característica bem diferente, não é? Ele tem a função de permitir convivência familiar, convivência social, uma vida, não é, de reforço de valores, mas a ideia é outra. As crianças que estão no perfil para serem apadrinhadas são crianças que muitas vezes não tiveram chances de serem adotadas.
né? São crianças que vão ficando, às vezes, esquecidas nas unidades de acolhimento. Então, as famílias se candidatam com esse propósito, né? Um controle rigoroso sobre isso. Normalmente no final de ano, por exemplo, agora é o momento, né? É um momento muito importante em que, basicamente, todas as crianças que estão em condições de serem encaminhadas para a família, para o sistema de apadrinhamento, elas o são. Muito bacana isso. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação, por ter vindo aos nossos estúdios. Repita só o aplicativo, por gentileza, para quem está em casa. Adote. Né? Para ter acesso, você precisa estar incluído no Sistema Nacional de Adoção. Você precisa estar habilitado, né, para poder baixar o aplicativo, entra no site do CNJ. Não é? Isso aí, o caminho é muito tranquilo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. O HN de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição no nosso site, no site da TV Horizonte. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Até lá. Tchau, tchau.